Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Hoje eu quero continuar com um debate que nós já abrimos aqui em torno do ChatGPT e das inteligências artificiais gerativas, as IAs gerativas. Num outro vídeo eu já abordei algumas questões aí centrais para a gente pensar essas IAs. O debate está bem quente, ou seja, tem bastante gente no mundo inteiro, né, discutindo as fronteiras, problemas, limites éticos. Essas IAs vão comprometer a vida humana na Terra, alguns têm dito isso. Eles vão hackear nossas inteligências, né, nossos modos de operar. Elas serão conscientes um dia, elas são sencientes, ou seja, elas têm sensibilidade, tal como outros seres vivos a têm. E o debate, qual é o impacto disso na sociedade, na economia, no emprego, né? A grande questão que as IAs gerativas têm gerado, né? Gerado um pouco redundante, mas a grande questão que tem surgido a partir das IAs gerativas, elas vão produzir um desemprego estrutural, ou seja, elas vão substituir funções que eram eminentemente humanas. A gente tem agora notícias de até, por exemplo, escritórios de advocacia, arquitetos, né? Escritórios de arquitetura, escritórios de engenharia, processos assim que antes eram altamente especializados e que boa parte desses processos estão sendo substituídos pelas IAs. Então, vamos pensar um pouco o que é isso, né? E trazer alguns outros pontos para a gente refletir. Em primeiro lugar, é importante a gente tratar o ChatGPT, nesse caso específico, né, dessa IA produtora de textos, que foi criado pela OpenAI, que é essa empresa, né, pioneira no finalzinho agora de 2022. É importante a gente tratar o ChatGPT apenas como uma tecnologia dentre outras tecnologias? Será que ela é apenas mais uma tecnologia? Tem muita gente que diz isso, né? Ah, não, mas a eletricidade, ela produziu desemprego de certas funções da sociedade. A televisão alterou o modo de ser da comunicação. Os celulares produziram uma grande alteração, né, na telefonia, e daí, né, boa parte daquilo que existia antes não existe. Outras tecnologias, a indústria produziu lá na industrialização, a Revolução Industrial, no finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, produziu uma alteração e um desemprego grande de pessoas que trabalhavam no campo. Então, será que procede a gente pensar que o ChatGPT ele é apenas mais uma tecnologia dentre outras e que ele só vai produzir alguma alteração como as outras produziram? Mais ou menos. Tá? Essa pergunta ela demanda um pouco de raciocínio, um pouco de reflexão. Por quê? Porque existe uma questão nas técnicas, né? E quando a gente estuda comunicação, teoria da informação e a evolução das técnicas e das tecnologias, existe um modo de compreender as tecnologias que é um modo que a gente pode chamar de morfológico ou de estrutural. O que é isso? Quando a gente fala de um machado, por exemplo, o machado, uma lança, uma flecha, eles são extensões dos órgãos humanos, né? Assim como foram pensados por Marshall McLuhan, aquele grande teórico da comunicação. Mas antes de McLuhan, já um outro teórico da técnica extremamente importante, um alemão chamado Ernst Kapp, ele já falou das próteses orgânicas, ou seja, de extensões do nosso organismo que se materializam como técnica. Então, um machado, uma faca, seja uma faca de pedra, de sílex, desde a pré-história, né? Uma flecha, uma rede, tudo isso seriam extensões materiais, né, do corpo humano, seriam próteses, né, orgânicas que produziriam essa extensão orgânica. Então, quando nós vemos a história das técnicas de um modo geral, quase todas as técnicas podem ser encaixadas nesse modelo de extensão. Então, por exemplo, o que são as técnicas hidráulicas, a engenharia hidráulica, as redes, né, de tubulações, os encanamentos, né, os sistemas hídricos das cidades, que surgem lá na Mesopotâmia, lá na origem da civilização, nos primeiros, né, no advento da civilização e do sedentarismo, nas primeiras cidades ali no crescente fértil da Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates. O que são esses sistemas hidráulicos? São, na verdade, extensões também dos sistemas circulatórios sanguíneos, né, dos seres humanos, dos animais, dos seres vivos.
Então, essas técnicas elas também são extensões dos organismos. Assim como os próprios computadores, eles podem ser entendidos como extensões do sistema nervoso central. Então, as redes computacionais e as conexões, né, computacionais e até mesmo a internet, ela pode ser entendida como uma espécie de extensão também, uma protética, né, uma extensão, uma expansão do corpo, como de uma forma extensiva a partir do sistema nervoso central de vertebrados, mamíferos, descendentes dos primatas, dos grandes primatas, que somos nós, humanos e sapiens. Todas as tecnologias, de uma certa forma, elas se limitaram até o computador, até agora. A gente pode dizer que elas se limitaram a imitar estruturas humanas e meta-humanas. O que eu quero dizer? Imitar estruturas que dizem respeito à morfologia humana, do corpo humano, e meta-humanas, ou seja, imitar estruturas que sejam dos seres vivos, de outros seres, e nós mimetizamos e conseguimos transpor isso artificialmente para criar uma tecnologia. As IAs gerativas, elas não aspiram a essa imitação e elas não produzem essa materialidade como eu acabei de descrever. Elas têm uma natureza diferente. E por quê? Porque elas não aspiram à imitação. Elas aspiram ao hackeamento. Então há uma diferença muito grande entre imitar e capturar e hackear. E elas não aspiram a reproduzir uma estrutura, né, orgânica. Elas querem, na verdade, hackear ou capturar o simbólico, que é o próprio modo de gerar, o próprio modo gerativo, criativo, da linguagem humana e de outras linguagens. Por quê? Porque as IAs gerativas, elas se distinguem das IAs clássicas, porque as IAs clássicas, elas eram simplesmente coletoras e organizadoras de dados, e cruzavam dados pré-existentes para poder gerar cada vez mais eficácia e predições cada vez mais eficientes. E as IAs gerativas, elas já estão entrando no núcleo do sistema das linguagens, porque elas estão conseguindo capturar aquilo que é específico dos seres vivos, que é a chamada replicabilidade. Os seres vivos se distinguem dos seres não vivos por conta da replicabilidade da informação do DNA. Um cristal, ele não se replica, ele é. Os minérios, os minerais, os seres inorgânicos, as estruturas moleculares dos seres inorgânicos e toda a tabela periódica a tabela química, né, a tabela periódica da química e toda a estrutura física do universo, não há replicabilidade exatamente porque não há cópia e replicação das informações pré-existentes que existem ali. A vida, ela é vida porque ela produziu essa grande novidade e essa coisa maravilhosa e incrível que é a possibilidade da autorreplicação e da replicabilidade. Então, quando um casal, cada um de nós, um casal tem um filho, né, a própria geração do filho já é uma replicabilidade, né, do código do DNA que se juntou ali para poder formar um novo ser e que está replicado naquele ser. Na botânica, nos seres vivos, nos animais, nos vegetais, na polinização. No fundo, o que está acontecendo? Havendo uma grande replicabilidade. Essa replicabilidade, ela é uma espécie de caixa preta dos seres vivos. Todos os seres, o que caracteriza os seres vivos é a capacidade de replicar e produzir cópias das informações que lhes constituem e que estão dentro do seu genoma e dentro do seu DNA. Então, o que as IAs gerativas elas estão fazendo agora? Elas estão produzindo algo que é bastante singular. Elas estão produzindo um hackeamento, não da linguagem humana apenas, mas um hackeamento da linguagem da vida, que é a capacidade de replicabilidade do código informacional que caracteriza todos os seres vivos. Então, toda a diversidade da vida na Terra, de todos os seres vivos, animais, vegetais,
ela diz respeito a ela é um epifenômeno, é um fenômeno, uma exteriorização desses códigos, né, de DNA e de uma quase infinita combinação desses códigos e de replicação desses códigos que gera diversidade, que gera novas combinações e novas performances e novos seres vivos e novos fenótipos, né, novas exteriorizações desses seres vivos e assim sucessivamente. Então, em primeiro lugar é isso, a gente precisa entender que as IAs gerativas não são uma mudança de grau. Elas representam uma mudança de natureza da tecnologia. E é preciso que nós estejamos advertidos para isso, para que nós não caiamos nesse tipo de ilação ou de percepção que acaba sendo um pouco superficial, de pensar que as IAs gerativas elas são o mesmo que a eletricidade, que a televisão ou que outras coisas. Há aqui uma distinção de natureza e não de grau. Esse é um ponto que eu quero ressaltar hoje. O segundo ponto é que, devido a essa mudança de natureza, a gente não pode de maneira nenhuma menosprezar o impacto negativo e até mesmo catastrófico na sociedade, né? E sobretudo relacionado ao desemprego estrutural que pode decorrer dessas IAs gerativas. O impacto é um impacto estrutural. Sendo estrutural, ele precisa ser pensado em termos de políticas públicas, de gestão do Estado. Nós não podemos simplesmente falar dessas tecnologias, dessas novas tecnologias e despolitizando-as. Então, tudo que vai surgir em torno dessas novas tecnologias é disruptivo, porque é uma mudança de natureza. E as mudanças de natureza dessa magnitude, elas precisam ser contingenciadas por um debate racional, aberto, sem preconceitos, equânime, envolvendo o maior número de nações, o maior número de seres humanos e um papel decisivo e interventor do Estado sobre formas mais ou menos perigosas, mais ou menos aceitáveis de lidar com esta nova tecnologia das IAs gerativas. Então é preciso deixar muito claro isso. A gente não pode ficar pensando, né, que a mão invisível do mercado e há mecanismos de autorregulação dentro do liberalismo e na livre iniciativa do mercado que vai autorregular as IAs. Não existe autorregulação de IAs gerativas. A autorregulação ela pode gerar catástrofes, porque não vai haver um limite racional sobre aquilo, os modos melhores ou piores e os limites pelos quais essa tecnologia pode ser empregada, né? Os limites que ela precisa seguir. Esses limites eles são muito delicados, e eu já vou falar sobre isso, porque eles pressupõem critérios éticos. E a relação entre ética e tecnologia é uma das relações mais complexas que há, né? Os filósofos, até os mesmos filósofos, fogem desse tipo de debate, quando a gente vai falar de tecnologia e de ética. Até mesmo os filósofos especialistas em ética, eles têm uma enorme dificuldade de trabalhar com tecnologia. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Mas a ideia, então, é que não tem como pensar numa autorregulação, ou numa regulação feita pelo mercado, ou uma regulação, né, mundial, espontânea, por meio da qual a própria sociedade, dentro de um dispositivo liberal de consumo e de acesso e de oportunidades, a própria sociedade vai se regular por si mesma. Isso não existe. Vai precisar de um conjunto de especialistas, de protocolos, de debates em torno daquilo que, para se gerar, por exemplo, uma política de proteção de dados, porque essas IAs elas estão hackeando a linguagem humana e o código do DNA. Então, imaginem só a quantidade bizarra de dados que elas podem amealhar, e são dados nossos, né? São dados privados, são dados de todos os 8 bilhões de seres humanos do planeta, que podem estar virtualmente ali sendo usados a contrapelo, né? A revelia daqueles que tiveram seus dados drenados. Então, é preciso uma mediação política em relação a isso. Então, é preciso politizar o debate em torno das IAs. Isso é uma primeira questão, né? Uma das questões. Eu estou levantando questões aqui porque o assunto é bastante delicado. Ele não pode ser um debate apenas tecnológico, ele precisa ser político-econômico.
Um outro ponto, então, nesse sentido, é a gente imaginar que evitar alguns desserviços, né? E um dos desserviços que pode ser causado para se debater as IAs é justamente dizer que as IAs são burras, né? Ah, não, as IAs são burras. Isso tem permeado aí, bastante gente tem visto, cunhando esse termo, essa ironia, ridicularizando as IAs gerativas, de que elas são burras, o humano é que é inteligente. Isso é um desserviço, porque, em primeiro lugar, qualquer teste empírico que a gente faça com uma IA gerativa, essa mesma, o ChatGPT da OpenAI, ele tem ele obtém alguns sucessos ali no processamento de informação que não podem ser minimizados, né? Esse é um primeiro, quase que um teste empírico simples. Claro, muitos erros de informação, às vezes erros até grotescos, mas a tecnologia ela mal nasceu, ela não saiu sequer da sua primeira dentição, ela acabou de nascer. Então, e ela vai se atualizando com o tempo, e a tendência é ela se tornar cada vez mais inteligente no sentido de operacionalizar com mais velocidade, com mais armazenamento e uma quantidade de dados virtualmente infinita, né, de todo o planeta Terra. Então, a gente não pode cair, né, nesses desserviços. É preciso lidar com a tecnologia dando-lhe a devida dignidade, porque não se pode brincar com tecnologia. Tecnologia é uma coisa séria. Se a gente brinca com tecnologia, a gente acaba minimizando os seus riscos e, ao mesmo tempo, minimizando as potencialidades maravilhosas e incríveis que tantas técnicas forneceram para se dirimir doenças, para investigação da natureza, para corrigir certos sistemas naturais ou humanos, né, para expandir o conhecimento astronômico, cosmológico, medicinal, todo o conhecimento humano. Quando ele consegue fazer um bom uso de uma técnica, ele tende, né, uma técnica aliada, né, à ciência, ou a serviço da ciência, não a ciência a serviço da técnica, geralmente nós temos resultados muito bons. Então não se pode minimizar a tecnologia, as tecnologias, né, correndo-se o risco aí ou de nós termos consequências desastrosas, ou de nós não sabermos otimizar essa tecnologia a nosso serviço. Como diz um grande pensador das inteligências artificiais, Stuart Russell, é preciso usar as IAs a nosso favor. Então, esse é o limite, né, do debate democrático, o horizonte do debate democrático, o que nós temos que instaurar na sociedade. Como nós transformamos essas IAs a nosso favor. Esse é um ponto. Um outro ponto, que é um dos pontos mais perigosos e um dos mais dilemáticos, assim, quando a gente debate IAs gerativas, é o problema da chamada deepfake. Então, nós temos um problema na sociedade, que é o problema da desinformação. Não é bom usar o termo fake news. Eu trabalho com jornalismo também, né, dentre outras atividades, há mais de 20 anos. E o termo fake news ele é equivocado. Por quê? Porque se é news, se é notícia, dentro do protocolo do jornalismo não pode ser falso. Então não existe notícia falsa. Então isso já é um desvirtuamento próprio da própria categoria da noticiabilidade, da natureza mesmo da notícia, que a notícia, sendo jornalística, ela é verdadeira. Então, se existem fake news, então não são news. É fake, mas é alguma outra coisa. Então, o que se tem chamado também, o conceito de pós-verdade também não é muito bom, porque ele também dá a impressão de que ao longo de 200 mil anos de história do Homo sapiens, nós estivemos vivendo o tempo todo na verdade. E aí, nas últimas décadas agora, por conta do advento das redes sociais e da internet, nós estamos na pós-verdade. Então, também não é um conceito bom. Então, o melhor é a gente falar de desinformação. A desinformação é um efeito entrópico da informação, ou seja, uma informação que, ao invés dela trazer mais emancipação, mais clareza, mais nitidez para os processos reais, né, que isso é o conceito de informar, no sentido jornalístico, eu estou pensando aqui no sentido da teoria da comunicação, ela é entrópica, ela gera então ruídos, né, e entropia. Então ela nos afasta do seu objetivo precípuo, que seria
informar para que nós tenhamos uma visão cada vez mais clara dos processos reais, seja na política, na economia, na educação, né, na sociedade como um todo. Então, pode-se falar de desinformação. E o que é a deepfake? É uma desinformação profunda, porque ela está dentro dessa estrutura de hackeamento que eu mencionei. Então, é você hackear imagens, hackear vídeos, as IAs, né? Hackeiam imagens, hackeiam vídeos e simulam e produzem informações, códigos, valores, falas, linguagens, né? Enunciados, discursos, verdades que aquelas imagens, seres nunca produziram em suas vidas. Esse é um debate planetário, extremamente complexo, mas o que eu diria, né? Que a gente precisa enfrentar esse debate. Por quê? Porque logo mais nós teremos aí, se a gente imaginar que se não houver uma catástrofe planetária antes disso, nós em breve teremos quase que um futuro do planeta que vai ser um futuro holográfico. Nós estaremos vivendo dentro de hologramas, ou seja, dentro de camadas e camadas e camadas que vão se sobrepor entre realidade e virtualidade. Então, o nível de virtualização do mundo ele vai ser cada vez maior e ele é, como se diz em tecnologia, ele é escalável, ou seja, ele é cada vez maior e pode vir a ser cada vez maior, porque são mudanças muitas vezes exponenciais. Então, talvez o ChatGPT ele seja apenas aí um balão de ensaio para questões de deepfake ou de embaralhamento entre verdade e falsidade, entre realidade e virtualidade, um embaralhamento que ainda está prestes a se aprofundar ainda mais. Mas é isso por hoje, eu só estou querendo trazer algumas questões aqui para vocês, para a gente debater, questões aí concernentes às IAs gerativas, e em breve a gente volta aqui com mais vídeos sobre esse assunto e sobre vários outros assuntos dos quais se ocupam este canal. Me siga aqui no canal, assine o canal e se puder divulgar o meu trabalho eu agradeço muito. Um grande abraço.